para quem não me conhece, eu sou o pastor dos adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres. E também sou pastor da área de adoração, do Ministério de Louvor dos Cultos, também arte, dança e teatro. E pela graça de Deus, temos vivido aí nesse ministério há alguns anos. E especificamente nos últimos 2, 3 anos, assim, nos últimos meses também, estamos vivendo algo incrível com os adolescentes da nossa igreja. E antes da gente entrar na pregação dessa noite, queria rapidamente compartilhar um vídeo com vocês, um vídeo do nosso acampamento de adolescentes aqui da nossa igreja no passado, porque eu quero que vocês saibam o que está acontecendo, o que os nossos adolescentes, os adolescentes aqui da Primeira Igreja Batista estão vivendo. Então, assista comigo esse vídeo rapidinho. Glória a Deus. Esses são os adolescentes da nossa igreja. Éramos nesse acampamento, isso em maio do ano passado, 200 adolescentes, cerca de 50 voluntários ajudando a gente nesse acampamento. Foi uma bênção. Nós hoje temos 14 pequenos grupos de adolescentes aqui na igreja e fazendo um levantamento para o relatório que a gente presta aqui na igreja anualmente, de maio do ano passado até maio desse ano, foram 34 adolescentes se batizando aqui na igreja para a glória de Deus. E, glória a Deus, nós estamos muito felizes com tudo isso, de ver esses jovens entregando a sua vida a Jesus, testemunhando isso publicamente. E temos experimentado do favor de Deus nos nossos adolescentes. E fica aqui meu convite, se você tem algum filho nessa faixa etária, ou algum amigo que tem um filho, nós nos encontramos aqui todos os sábados, às 19 horas. Traga seu filho, traga seu amigo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para ele. Amém? Bom, no ano passado, eu quis mostrar também o vídeo desse nosso retiro, porque no ano passado,
com os adolescentes, o Senhor me deu uma palavra a respeito de algo muito importante para nós como igreja e entendi de Deus que também era um tempo propício para compartilhar com a igreja toda. E eu não sei quantos dos irmãos sabem, mas nós estamos nesse ano de 2024 com um tema aqui da nossa igreja de ser uma igreja de muitas mãos que se multiplicam para servir. E toda vez que eu penso na palavra servir, em serviço, em servir alguém, inevitavelmente eu faço uma associação com o amor. Porque é impossível que nós sirvamos as pessoas, é impossível que a gente faça um bom serviço com o nosso próximo aqui dentro da igreja e também nas nossas relações, sem um amor verdadeiro. E eu falei sobre isso com os adolescentes no ano passado e quero falar um pouco com vocês também hoje a respeito do amor. Essa palavra que a gente tanto fala, tanto usa e muitas vezes não entende o significado profundo disso, né? Eu lembro, contar rapidamente uma história para vocês. Eu e a G, minha esposa, nós nos conhecemos com 13 anos. A gente era muito novo. Então, eu tenho 30 hoje, então já faz 17 anos que a gente se conhece. Tem muito adolescente nosso que não era nem nascido quando a gente se conheceu e começou a gostar. Uma coisa meio bizarra, assim. Chega um adolescente e fala, eu nasci em 2010. Eu falei, gente, estamos velhos, né? Mas quando a gente se conheceu lá em 2007, a gente não tinha WhatsApp, né? A internet ainda não era tão acessível nos smartphones. Então a gente, quando começou a se gostar ali, a gente resolveu adotar uma prática dos antigos chamado cartas, né? Quem aqui já trocou carta com alguém, mandava recadinhos de amor? Pois é, nós no auge dos nossos 13 anos, 13 para 14 ali, decidimos começar a conversar por cartas. E aí eu lembro que a primeira carta que eu escrevi para ela foi uma carta de 3 páginas, porque assim, como vocês podem ver, não sei se todos conseguem vê-la aqui, mas eu tinha muito mais a perder do que ela, né? E então eu falei assim, eu preciso deixar claro para essa menina que eu gosto dela, para não correr o risco de perdê-la. Então eu fiz uma carta de 3 páginas. Eu até peço desculpa para os irmãos do culto das 17, porque eu lembrei que eu contei errado essa história. Então, eu já gostava dela, mas a gente nunca tinha falado um para o outro que se amava, né? E aquela apreensão de adolescente, aquela vergonha ao mesmo tempo, né? E aí eu não tive coragem de falar ao vivo. Eu escrevi nessa carta de 3 páginas, lá no final dela, eu te amo. Primeira vez. E aí, passou uns dias, ela me respondeu com uma outra carta. Era um pouquinho menor, mas era compreensível na época, né? E lá no final da carta, ela falava que me amava também. Meus irmãos, pensa no menino bobo e faceiro. Eu falei assim, gente, ufa. E, bom, completamos na próxima semana 6 anos de casados, né? E também, como falei, o nosso primeiro filho vem aí. Enfim, essa palavra amor, para nós é um pouco complexa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que o falar eu te amo está banalizado e qualquer um fala eu te amo para qualquer pessoa e tudo é eu te amo, eu te amo, eu te amo, parece que o amor perdeu seu valor. Ao mesmo tempo é algo extremamente difícil para nós amar de verdade. Porque se você acha que é fácil amar, nessa noite eu vou tentar te convencer do contrário. Quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Uma das passagens mais bonitas que nós temos na Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 13. Texto também muito conhecido. E é um capítulo relativamente pequeno da Bíblia, então eu vou ler o capítulo inteiro. Você pode acompanhar aqui também, vai aparecer na tela. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Meus irmãos, para a gente entender um pouquinho do que esse texto significa para nós, a gente precisa também analisar o contexto para o qual ele foi escrito. Porque quando a gente olha o livro, a carta de Paulo à igreja de Corinto, esse texto ele parece que está um pouco deslocado em relação ao pensamento que o apóstolo Paulo está construindo junto a essa igreja. E para você entender um pouquinho, a igreja de Corinto, ela era uma igreja, assim, boa de analisar para nós, porque era uma igreja com um extremo potencial. Se você for olhar as duas cartas de Corinto, Paulo deixa isso muito claro, que é uma igreja com potencial, com uma capacidade financeira para ajudar e abençoar a obra missionária que estava em plena expansão. Era uma igreja com uma boa capacidade de dons, com pessoas com dons relevantes ali para aquela comunidade de fé. Mas ao mesmo tempo era uma igreja que estava dividida. E estava dividida por causa da arrogância de alguns dos seus membros. E Paulo desejava que eles trabalhassem em conjunto. Existia ali, na igreja de Corinto, um certo individualismo quase que faccioso. E Corinto era um lugar que recebia oradores profissionais, pessoas que praticavam com boa eloquência, e davam conselhos sobre como progredir socialmente. E de alguma forma parece que essa igreja foi afetada por essas pessoas que eram recebidas ali na cidade, porque o que a gente pode ver ao longo do livro de Corinto é uma igreja com tendências muito fortes ao individualismo. Não sei quantos se lembram, mas o famoso texto que nós pastores usamos para falar a respeito da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, fala um pouco a respeito de pessoas que estavam indo para a igreja apenas para encher a barriga. No momento da ceia do Senhor, tinham pessoas que estavam ali, não esperavam o próximo para participar da ceia e mais saíam da igreja embriagados. Existiam pessoas que estavam indo para a igreja em Corinto para embriagar-se, para ficar bêbado e saindo de lá bêbado. Não só isso, se você for ler toda essa carta de Corinto, você vai ver que existiam alguns problemas recorrentes nessa igreja. A imoralidade sexual é um deles. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de algo que está acontecendo. É bom abrir, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 5, o texto diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então tinham filhos que estavam dormindo com a mulher do seu próprio pai. Era uma igreja com muitos problemas na área da imoralidade sexual. Havia também ali um certo esnobismo social, uma desavença
e problemas de divisão, uma igreja desunida. É interessante porque no capítulo 11 e 12, Paulo está tratando a respeito de alguns desses problemas. Ele fala sobre a ceia, sobre esse individualismo. Ele fala a respeito dos dons, de uma competição que estava havendo ali, de qual dom era mais importante, de quem tinha mais dom. No capítulo 14, Paulo fala a respeito de como tratar com o dom de línguas ali na igreja de Corinto. E do nada ele resolve ser romântico e falar sobre amor, porque afinal, toda vez que a gente fala sobre 1 Coríntios 13, parece que a gente está falando sobre romance, né? Vocês podem até pensar que eu escolhi esse texto por a gente estar no mês dos namorados. Ah não, já que é o mês dos namorados, vamos falar sobre amor. O que tem amor na Bíblia? 1 Coríntios 13, óbvio. Será que Paulo estava tentando fazer um apelo para essa igreja, para eles serem bonzinhos e amarem uns aos outros? Por que ele traz esse texto aparentemente fofo aqui, falando sobre amor, no meio de uma igreja cheia de desavenças, cheia de brigas, cheia de divisão? O que está acontecendo aqui, né? E algo que a gente pode perceber logo de cara, que estava acontecendo aqui, e eu creio que é um alerta para nós, talvez não como primeira igreja batista, eu creio nisso, mas para o nosso mundo, é que assim como a igreja de Corinto, o mundo está doente. A gente vive um mundo doente, meus irmãos. Se você parar para pensar nessas características que eu citei da igreja de Corinto, são características que a gente vê no nosso mundo. Individualismo, desunião, imoralidade sexual, isso são coisas que a gente vê no nosso contexto cultural, no nosso dia a dia, o mundo está doente. E existe uma boa notícia, e essa boa notícia é que existe cura para o mundo doente. E aqui Paulo ele apresenta a cura para um mundo doente, a cura para uma igreja doente, através do amor. Porque o amor ele existe para resolver a doença que é a sua ausência. Um mundo sem amor é um mundo doente. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Na verdade, ao olharmos para a Bíblia toda, a mensagem sobre o amor, ela acompanha a Bíblia e em Jesus ela ganha um novo significado. Jesus nos apresenta uma nova forma de amar uns aos outros, um novo mandamento para amar uns aos outros e com amor a ponto de entregar a sua própria vida. E essa é a cura apresentada para nós do mundo doente, de uma igreja doente. Então, juntos nós vamos aqui desbravar um pouquinho a respeito do que é o amor e de como a gente pode viver isso nas nossas vidas. Então, isso é o que nós vamos fazer hoje. E o título escolhido, Tudo Menos Amor, é porque era uma igreja que tinha tudo, né? A igreja de Corinto tinha dons, tinham pessoas capazes financeiramente, tinham pessoas com boa eloquência, mas lhes faltava amor. Então, para falar de amor e como nós podemos viver isso aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, antes eu preciso falar sobre o que não é amor. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13. Então, para a gente entender o que é o amor, antes a gente vai entender o que não é o amor, tá bom? São 4 coisas que nós vamos aprender sobre o que não é o amor. A primeira é que o amor, ele não é um jogo. O versículo 1 diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Quando nós vemos aqui a igreja de Corinto, como eu citei anteriormente, os corintos, as pessoas dessa igreja, elas usavam os dons de forma a querer ganhar vantagem. Se você olhar o capítulo 12, o capítulo anterior, e também, como eu disse, o capítulo 14, você vai ver o apóstolo Paulo falando com essa igreja sobre o devido uso dos dons ali. O que nos parece é que havia até uma certa competição. Eles estavam perguntando para o apóstolo Paulo qual dom era mais importante. Será que é melhor eu ter o dom de profecia? Será que é melhor eu ter o dom de língua? Qual dom é mais importante?
E isso levou a igreja de Corinto até mesmo a desprezar outros dons que tinham relevância também. E aí Paulo ele vai fazer uma lista, se você quiser ler depois esses 4 capítulos, 11, 12, 13, 14, acho que vai ser bom para você. Mas Paulo ele faz quase que um ranking de quais dons são de verdade e relevante para a igreja. E ele vai deixar os dons que eles estavam mais preocupados lá embaixo. Falando assim, olha, tem tanta coisa que vocês estão preocupados aí, só que tem coisas mais importantes que isso. E quando eu olho para esse texto, eu entendo que o amor, ele não é uma competição. O amor, ele não é um jogo. Enquanto essa igreja estava competindo entre si para ver qual dom era mais importante, quem falava em línguas e quem não falava, o apóstolo Paulo fala para eles, olha, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, isso aí não serve para mim. E trazendo uma aplicação mais pessoal e prática para nós, quantas vezes nós nos pegamos transformando o amor em um joguinho entre nós? Eu preguei essa palavra para os adolescentes, e isso parece coisa de adolescente, né? Ficar fazendo ciúminho bobo um para o outro. Não, vou deixar ela com ciúmes, só para ver se ela gosta de mim mesmo. Ou às vezes, eu vou fazer um esqueminha aqui para ver qual amigo é mais importante para ele. E a gente, olhando para adolescente, isso é algo que realmente acontece, mas quantas vezes nós, os crescidos, a gente não faz isso no nosso dia a dia também? Às vezes a gente fica fazendo pequenos testes, até mesmo dentro do nosso casamento, das nossas amizades, a gente faz pequenos testes, não, vamos ver o quanto essa pessoa me ama, ou o quanto ela se importa comigo. E a gente acaba transformando o amor em uma competição. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que você pode até vencer essa competição, mas você não está vivendo o amor de verdade. Ele fala que quando nós transformamos o amor em uma competição, é como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. E isso é algo ruim, é uma questão negativa. Pensa uma porta, uma porta de ferro assim, bem enferrujada, e você vai tentar abrir, ela fica fazendo aquele barulho, não é agradável, ninguém gosta disso. E Paulo está falando, olha, vocês se preocupam com os dons de falar, vocês querem pronunciar, falar coisas, e tudo que vocês falam parece para mim uma porta enferrujada abrindo e fechando. Muitas vezes nós tratamos os nossos relacionamentos assim, e isso não é amor. Isso com certeza não é amor. Então o amor ele não é um jogo, ele não é uma competição. Mas o amor ele também não é mero conhecimento. No versículo 2, Paulo vai dizer, ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Em 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Muitas vezes a gente acha que por saber tudo, por ter conhecimento de alguma coisa, aquilo nos faz melhor do que os outros. E esse era um dos problemas que essa igreja de Corinto estava enfrentando. Haviam ali pessoas que tinham muitos dons, pessoas que tinham muito conhecimento, mas Paulo está falando que só ter esse conhecimento era algo que não era relevante para eles. Eles falavam que conheciam, falavam que sabiam das coisas, mas sem amor, o conhecimento não te leva a nada. O amor ele não é mero conhecimento, mas o amor também não é uma simples medida de ação. O versículo 3 de 1 Coríntios diz assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Olha só, ainda que eu distribua todos os meus bens, pego tudo que tenho, se eu pegar tudo que eu tenho e distribuir para os pobres, se eu deixar com que meu próprio corpo seja queimado em nome de Cristo, se eu fizer isso sem amor, de nada vale. E ao ler esse versículo eu entendo que muitas vezes nós praticamos boas ações, mas com as intenções erradas. O apóstolo João vai dizer na sua carta, do 1 João, capítulo 3, filhinhos, não amemos de palavra e nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer, o amor de vocês seja sem hipocrisia. Muitas vezes nós agimos bem, mas com as intenções erradas. Muitas vezes nós praticamos boas ações, falamos coisas boas, prestamos bons serviços na casa do Senhor, mas o nosso coração está distante disso. E como eu falei, essa era uma igreja visivelmente boa. Era uma igreja com dons, uma igreja com uma boa capacidade, uma igreja com potencial para abençoar a obra missionária, para trabalhar em nome de Deus. Mas as intenções deles estavam erradas. Nós sabemos, os dons, eles edificam a igreja. Os dons edificam a si próprios. Mas com as intenções erradas, isso nada vale. Você pode queimar o seu corpo, você pode pegar tudo que você tem e doar. Se você fizer isso com a intenção errada no seu coração, isso de nada te adiantará. Então nós vemos aqui que o amor ele não é um jogo, ele não é mero conhecimento. O amor ele não é uma medida de ação simplesmente. E por último, dessa parte, o amor ele não é Deus. Sim, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, de que Deus é amor. E é verdade, Deus é amor. Tem um pastor português vai dizer que isso não significa que o amor é Deus. Falar que Deus é amor não significa que o amor é Deus. Mas significa que é impossível ter uma relação com Deus sem essa característica dele que é o amor. O que nós vemos hoje em dia é um discurso enganoso de que a única coisa que a gente precisa é o amor. As pessoas falam que são da religião do amor. Se você perguntar para alguém, muitas vezes, qual que é a sua religião? Eu não tenho religião, a minha religião é a religião do amor. Se eu amar, está tudo bem, está tudo certo. Só que essas pessoas, elas estão desconectadas, descoladas do real significado do amor. Porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. E nós devemos servir apenas um único Deus. Deus é amor, mas essa não é a sua única característica. O amor não é o único atributo de Deus. Deus ele é amor, mas ele também é justo, ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é bom, ele é perfeito, ele é imutável. Nós não seguimos a religião do amor, nós seguimos a Deus. E Deus é amor, mas ele é também além disso. Então, se para falar de amor, a gente fala antes do que não é amor, o que de fato é amar? Como nós devemos e podemos amar? Se eu preciso entender que amar não é um jogo, que amor não é simplesmente saber e conhecer as coisas, se eu entendo que amor não é simplesmente as ações que eu pratico, se eu entendo que o amor ele não é o Deus, não é Deus, o que é o amor então? Como de fato eu devo amar? E aí a gente vai para os versículos 4, 5 e 6 para entender o que é o amor, o que é amar o nosso próximo, o que é amar alguém, o que é amar a Deus. E tem uma versão da Bíblia que se chama A Mensagem, que é quase uma releitura do texto bíblico. E ele traz uma descrição muito boa dos versículos 4, 5 e 6. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu não sei se vai aparecer aí, mas também você pode prestar atenção na minha leitura, que já vai ser válido. Diz assim: o amor ele nunca desiste.
O amor, ele se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor, ele não é snob, não tem a mente soberba, ele não se impõe sobre os outros. Ele não age na base do eu primeiro. Ele não perde as estribeiras. O amor não contabiliza os pecados dos outros. O que é amar, então? Primeira coisa, amar é amadurecer. O texto fala que o amor, ele é paciente e bondoso. Fala que o amor, ele não age em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Meus irmãos, sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo que amar verdadeiramente é amadurecer. Porque quando eu olho essas características aqui, eu fico pensando numa criança. Eu não sei, eu estou um pouco preocupado com isso, mas eu imagino meu filho com uns 2, 3 anos, eu vou dizer um não para ele quando ele me pedir alguma coisa. Você já viu a reação de uma criança quando recebe um não? Ela é paciente, né? Ou quando você fala para o seu filho que você vai fazer alguma coisa com ele mais tarde, aí ele fica, pai, já é hora? Ah, viagem, né? Viagem. Pai, já estamos chegando? Já tá chegando? Criança é super paciente, né? Criança não se irrita e nem nos irrita, né? Criança não se envaidece. Já elogiou uma criança para ver como ela fica? Toda pomposa. O amor não se conduz de forma inconveniente. Quando você fala para o seu filho que você não vai levar o iogurte que ele pediu no mercado. O medo que dá dele fazer você passar vergonha em público, né? O que eu vejo é que amar é amadurecer. E assim, é claro que faz parte do processo. As crianças estão crescendo e aprendendo. Mas uma vida de amor é uma vida para gente grande. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas agora eu me tornei homem. Eu deixei as coisas de menino para trás. E sabe o que eu vejo na igreja de Corinto? Era uma igreja infantil. Era uma igreja que estava preocupada com seus próprios interesses, com a sua própria vaidade, com o seu orgulho. É uma igreja que não se preocupava com o próximo, não abria mão de si mesmo, não havia paciência, não havia bondade. Pessoas se conduzindo, sim, de forma inconveniente, ficando bêbados dentro da igreja. Pessoas não se irritam, não se ressentem do mal. Era uma igreja infantil. E se nós queremos amar verdadeiramente uns aos outros, se nós queremos viver o amor que Deus tem planejado para nós, o amor que Deus nos amou, nós precisamos amadurecer. Nós não podemos mais agir como meninos, como crianças. Amar é amadurecer. Mas não só isso. Amar é amadurecer, mas amar também é ser vulnerável. O versículo 7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Na versão da mensagem diz assim: o amor crê no melhor das pessoas e espera por isso. Sabe, quando eu penso nesse lugar, nessa construção do amor, de ser um lugar onde nós tudo sofremos, tudo cremos, tudo esperamos, tudo suportamos, é um lugar que gera vulnerabilidade, porque nós podemos confiar com que a pessoa que nós estamos nos relacionando vai nos suportar em tudo, vai sofrer em tudo junto com a gente, vai crer sempre no melhor e vai esperar o tempo que for. Amar é ser vulnerável. Amar é se colocar no lugar de vulnerabilidade uns com os outros. É demonstrar as nossas fraquezas, sabendo e crendo que do outro lado haverá alguém que nos ama, que nos suporta,
que crê em nós, que espera, que sofre junto com a gente. Afinal, não foi isso que Jesus fez por nós? Nós temos um bom exemplo de vulnerabilidade, nós podemos confiar em Jesus. Então, amar é amadurecer, e amar também é ser vulnerável. E a última característica de amar, do amor, antes de irmos para a parte final, é amar, é permanecer. No versículo 8, a Bíblia diz: o amor jamais acaba. As profecias elas vão passar, as línguas cessarão, havendo ciência também passará. E lá no final o texto diz: permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Porém o maior deles é o amor. O amor jamais acaba, meus irmãos. Paulo fala que dons passarão, conhecimento passará, as profecias desaparecerão, mas o amor permanece. O amor, ele é o dom supremo. Aqui Paulo fala que o amor é o maior deles, o amor é o dom supremo. Porque nesse tempo que nós vivemos de relações tão frágeis e líquidas, ele permanece. Nós vemos hoje a fala de casamentos onde as pessoas expõem assim o casamento como se fosse um passatempo, um hobby. Não, nós nos casamos, foi um tempo muito bom, a gente construiu uma amizade muito boa, mas cada um tinha seus próprios objetivos agora, a gente resolveu se separar, mas a gente continua com uma bela amizade, está tudo bem. As relações elas são extremamente líquidas, frágeis, com qualquer tempestade, qualquer ventinho um pouco mais forte, é melhor desfazer. A gente não tem por que permanecer nisso, porque não me faz bem, já não estava me fazendo bem. O amor é o dom supremo porque em meio a tantas coisas passageiras, tantas coisas frágeis que a gente vive, aquilo que é amor de fato permanece e não acaba. Os relacionamentos, no geral, eles podem até nos frustrar as nossas expectativas. Mas quando decidimos viver em amor, ele permanece. E sabe, meus irmãos, ao olhar tudo isso que nós lemos agora, nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, eu não sei vocês, mas isso aqui parece tudo menos algo fofo, né? Não tem nada de fofo aqui, não tem nada de romântico aqui. O que parecia ser um alívio no texto, né? Porque Paulo dá bronca nos Coríntios em capítulo 11, bronca nos Coríntios capítulo 12, bronca nos Coríntios capítulo 14. Ah não, o capítulo 13 é só Paulo sendo romântico com a igreja. E para mim, como eu falei, leia depois, essa aqui é a bronca mais severa que ele dá. Porque isso aqui não é um alívio, isso aqui é uma correção para a igreja de Corinto e para nós também. Na Bíblia, o amor ele nunca é um assunto fofo, ele sempre é um assunto de força, porque é preciso de força para amar. Quando nós olhamos a relação de Deus com o seu povo ao longo da história, vemos, por exemplo, o profeta Oséias, quando Deus querendo demonstrar o seu amor por aquele povo e vendo a forma com que aquele povo estava tratando esse relacionamento dos dois, Deus faz com que o profeta se case com uma prostituta e dizendo, tá vendo? É isso que vocês estão fazendo comigo. Vocês estão banalizando o nosso relacionamento. Outros profetas como Jeremias, Ezequiel, que tiveram difíceis provas no seu ministério, para que Deus mostrasse ao povo de Israel o tipo de relação que eles estavam tendo. E quando eu vejo isso, eu entendo que o amor na Bíblia, ele não é um assunto fofo, não é um assunto romântico, nunca foi, nunca vai ser. O amor, ele não acontece porque ele é natural para nós. Não, o amor não é natural para mim nem para você. O amor, ele acontece porque ele é uma necessidade. Ou você consegue tranquilamente cumprir todos os requisitos que a gente acabou de ler aqui sobre o que é amar.
Você acorda todos os dias e é tranquilamente uma pessoa paciente, bondosa, sem ciúme, sem vaidade, sem orgulho, sem agir de forma inconveniente, sem buscar os seus próprios interesses, sem se irritar, sem se ressentir, sem ficar alegre com a justiça. Não, isso aí é tranquilo para você. Se for, meu irmão, você precisa urgentemente nos ensinar. Porque não é natural para nós viver assim, não é. O amor, ele não condiz conosco, ele condiz com Deus. E nós somos chamados para amar exatamente por isso, porque só o amor pode resolver aquilo que a ausência dele só piora. Um mundo doente, um mundo é carente de cura. E fica um alerta até desse pastor que eu citei anteriormente, o pastor Tiago, é um pastor português. Ele fala que as pessoas que apresentam o amor como característica natural a elas são mais perigosas que as pessoas que apresentam o ódio como característica natural. Porque são pessoas que sugerem que dentro de si carregam a solução para o seu próprio pecado. Uma pessoa que diz que amar é algo fácil para ela está sugerindo que ela poderia até mesmo achar a solução para o seu próprio pecado. E era exatamente assim que a igreja de Corinto queria viver, achando que ela dava conta de si mesma. Porque aparentemente eles estavam bem, puxa, é uma igreja, olha o tipo de dúvida que eles estão tendo sobre dons espirituais. Uau, é um nível de maturidade que é um assunto teológico. Eles estavam mandando perguntas a respeito dos casamentos, como eles deveriam agir. Aparentemente estava tudo bem. Mas eles estavam mandando perguntas de coisas que eles já sabiam. Era uma igreja que tinha gente de tudo quanto é tipo, mas tomados por uma arrogância, por um desejo de reconhecimento, cheios de moralidade, cheios de atitudes erradas, mentalidade totalmente contrária àquilo que é o amor, mas na aparência, eles tinham a solução para todos os problemas. No fim das contas, era uma igreja doente. Eram pessoas doentes. E sabe, quando se está doente, precisa haver uma urgência pela cura. Menos para os homens, né, que esperam estar em estado terminal para procurar um médico. E quando vai ver o estado terminal era só uma gripe. O amor, meus irmãos, ele é urgente. Ele é urgente. E essa urgência está ligada com tudo que não é bom em nós. O amor, ele não é um relaxamento. 1 Coríntios 13 não é um texto romântico para você. Ele é um texto de força. Ele é um texto de guerra. Porque amar é viver uma guerra. Porque Paulo estava mostrando para eles o quão longe eles estavam, quão distante eles estavam de ser uma igreja que verdadeiramente amava. Eles estavam preocupados com tantas coisas, mas eles não sabiam nem amar. Sem amor, nada seremos. Sem amor, nada adiantará. Nós somos chamados a amar como Deus ama. Essa descrição é o amor como Deus nos ama. E nós somos chamados a amar como Deus ama, porque nós odiamos como os homens odeiam. É preciso amar para que haja paz e não ter paz para a gente amar. O amor, ele segue uma lógica inversa daquilo que o mundo prega. O amor que de fato muda o mundo, que cura o mundo, não é um amor por conveniência, que eu só amo aquilo que me convém, aquilo que me faz bem. Esse negócio de se faz sentir, faz sentido, não existe isso. Amar não é sentir algo. E essa mensagem é importante para nós como igreja, porque nós vivemos em um tempo muito doente. Nós vivemos em um mundo doente e a igreja, ela deveria pelo menos carregar em si a cura para esse mundo. Mas se nós não soubermos como amarmos uns aos outros aqui dentro, o que nós vamos apresentar para o mundo lá fora? Paulo está falando de um conceito espiritual no versículo 11.
A igreja não pode mais andar, falar e pensar como crianças, como gente infantil. A cura para o mundo vem da mão de gente madura. Mas depois de tanta bronca, tanta paulada assim para nós, a gente tem uma boa notícia. A boa notícia é que o amor, ele não repousa em um sentimento bom ou um sentimento natural, mas numa atitude externa a nós, que é praticada pelo próprio Jesus e demonstrada em último ali na cruz do Calvário. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João, ele não para por aí, ele vai dizer também no capítulo 3, versículo 16, que nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós não amamos porque é algo natural e fácil para nós. Nós amamos porque fomos amados primeiro. Meus irmãos, eu não sei vocês, eu não só gosto de ser amado, eu preciso ser amado. Eu preciso ser amado. O amor é uma força, e é uma força gerada pelo próprio Jesus, que naquela cruz nos habilitou para amarmos como Ele nos amou. E o que tudo isso tem a ver com serviço e dons. Como eu falei, esse é o ano da nossa igreja, onde somos muitas mãos que se multiplicam para servir. Porque, meus irmãos, não importa o que, se a gente pode apresentar para vocês aqui o plano que for, o Connect 1B funcionando todas as salas lindamente. A gente pode ter aqui várias áreas de serviço que você pode trabalhar, mas se você não fizer isso em amor e por amor, não vai valer nada, você vai cansar e as suas ações de nada adiantarão, porque sem amor nós não temos e não somos nada. Na grande comissão, Jesus diz aos seus discípulos, vocês conhecem esse texto, Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu lhes tenho ensinado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus nos dá uma ordem como igreja de fazermos discípulos. Eu entendo que um discípulo faz um discípulo, então nós precisamos, antes de fazer, ser. Quando eu olho para João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus reúne os seus discípulos e fala assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Meus irmãos, a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, eles são chamados a se render ao amor. A gente não vai conseguir espalhar o amor naturalmente, porque não é natural para nós. Mas a gente precisa se render a esse amor e vivenciar a necessidade que é o amor em nossas vidas e no nosso mundo. O mundo não seria um lugar muito melhor se mais pessoas amassem de verdade? O mundo não seria um lugar muito melhor se a gente vivesse entre nós sem fingimento, sem hipocrisia, sem interesses próprios, sem vaidade, sem orgulho, sem se irritar, tendo paciência, demonstrando bondade uns com os outros, buscando a justiça, sem se alegrar com aquilo que é injusto, suportando tudo, crendo em tudo, sofrendo juntos em tudo. Imagina, nem vamos falar de um mundo melhor, imagina uma igreja que vive isso todos os dias. Imagina um pequeno grupo que vive isso, imagina uma família que vive isso, imagina um casamento que vive isso, imagina pais e filhos que vivem isso aqui no seu relacionamento. Não seria muito melhor?
Eu gostaria de finalizar, assim como Paulo finalizou a carta de Corinto. Depois de tanto bater, o apóstolo Paulo fala assim no final da sua carta: que o meu amor esteja com vocês. E nem sempre será fácil. Nem sempre será fácil. Haverá dias que nós olharemos um para o outro e a nossa vontade é de qualquer coisa menos amar. A gente vai querer desistir. A gente vai querer não resolver as coisas. A gente vai querer, não, cara, hoje não. Hoje eu não vou abrir mão. Hoje eu vou lutar pelos meus direitos. Que marido nunca falou isso, né? Chegou no fim do dia. Vai ter dias que vai ser assim, que vai ser difícil, a gente vai se irritar, a gente não vai querer demonstrar nenhum ato de bondade. A gente não vai conseguir ficar feliz pela vitória de algum amigo nosso, porque vai dar aquela, puxa, por que não eu? Por que não eu? Mas o amor, ele garante a nós que sejamos chamados para ter comunhão com pessoas a quais nós nem temos afinidade. Ou talvez algum tipo de simpatia, nem sequer uma grande amizade ou um grau de parentesco, afinal não é algo que a gente sente e faz. É algo que nós recebemos de Deus e agora nos forçamos a viver isso. Nós somos amados para amar. Olha, muitas vezes a gente retrata o amor como borboletas na barriga. Mas o amor está mais para um soco no estômago, sabe? Aquele bem aqui, é porque é difícil. E às vezes você vai ficar sem ar, mas você vai precisar. Eu vou amar porque eu fui amado por Deus. E agora eu posso amar o meu próximo. Qual é a cura que nós estamos apresentando para o mundo? Nós como igreja, o que estamos oferecendo a esse mundo? Para finalizar mesmo, quero contar uma história para vocês a respeito de um dia onde Deus ministrou fortemente ao meu coração a respeito do meu chamado ministerial. O ano era 2011 e eu estava vendo um vídeo no YouTube que era a explicação da música Ele Me Ama. Uma música bem conhecida, Diante do Trono. Ele me ama, Ele... E essa música foi escrita na época por um jovem e ele escreveu essa música falando a respeito do amor de Deus num dos momentos mais difíceis da vida dele, onde ele estava enfrentando um luto. E o que aconteceu nesse luto? Esse jovem, ele tinha um outro amigo, que era um líder de jovens da comunidade dele, e esse cara fez uma das orações mais irresponsáveis, eu diria, que eu já ouvi. Ele falou: Deus, se for preciso, que o Senhor tire a minha vida, para que essa geração seja avivada. De uma forma muito misteriosa e coisas que fogem da nossa capacidade de compreensão. Passou um tempo, esse jovem morreu, ele faleceu. E aí o autor dessa canção, Ele Me Ama, escreve essa música então em um período de luto da vida dele. Ele descreve um amor ali, não sei quantos lembram dessa canção, mas um amor tão forte, tão forte. Como diz lá em Cantares, que nem águas podem apagar esse amor. Um amor tão forte de Deus por nós, demonstrado em sua última forma na cruz, com Jesus entregando, abrindo mão de sua própria vida, para que nós fôssemos salvos. A pergunta que eu me faço, depois desse dia, depois que eu ouvi essa história, foi: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para ver a minha geração sendo transformada. Eu preciso fazer alguma coisa para ver os adolescentes da nossa igreja e da nossa cidade sendo transformados. Eu preciso fazer alguma coisa para que a minha família seja transformada. Eu preciso fazer alguma coisa para que a minha igreja seja transformada. Eu preciso fazer alguma coisa para que Campo Grande, para que o mundo receba a cura que é o amor. A pergunta que eu nos faço hoje, igreja, é: o que nós estamos fazendo para curar esse mundo?
Nós estamos clamando, muitas vezes clamamos por avivamento, clamamos por uma transformação, mas nós estamos dispostos a amar? Estamos dispostos a viver isso que o apóstolo Paulo apresenta aqui para a igreja de Corinto? Quero convidar você a ficar em pé. E nesse momento nós vamos cantar uma música juntos. Não é Ele Me Ama, eu não pensei nisso antes. Mas nós vamos cantar uma música que fala a respeito de avivamento. Nós vamos clamar por avivamento na nossa cidade, na nossa vida. Mas eu quero te lembrar que o avivamento, a transformação para esse mundo, passa pela cura que é o amor. Nós estamos doentes, uma sociedade doente. Essa doença é a ausência do amor. E nós temos aqui, nós acabamos de ler, nós cremos que a palavra de Deus, um amor que é capaz de curar e de salvar vidas.